Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente percorre trajetórias, histórias de vida, reflexões com os nossos convidados. E hoje a gente vai falar com o bispo de Bauru, diocesano de Bauru, Rubens Sevilha. Ele nasceu em Tarabaí, na região de Presidente Prudente, tem vocação na Ordem dos Carmelitas, vai nos explicar aqui, conversar conosco para a gente poder compreender um pouco esses universos do mundo da formação sacerdotal e também conversar um pouco sobre histórias de vida. A gente faz aqui nesse encontro uma espécie de um perfil, de um bate-papo para poder nos conhecermos e conhecer quem está do lado de lá. Tem uma questão essencial, talvez simbólica, que a gente chama de memória afetiva de infância, seu Rubens. Todos temos alguma passagem, um fato, pitoresco ou não, uma simbologia, às vezes um gesto, que quando olhamos para esse período lá de menino ainda, da primeira infância, antes da adolescência, esse lugar ou essa simbologia nos vem. Que referência o senhor traria neste momento aqui? Bom, da infância, não é? Minha referência é a igreja, não é? O padre, a igreja. E as pessoas me perguntam quando que eu pensei em ser padre. Inclusive porque eu entrei com 12 anos no seminário, que hoje, né, hoje não existe mais essa possibilidade, mas no tempo, naquela época, sim. E perguntam, não era muito novo? E de fato, será que alguém até me perguntou, você com 12 anos no seminário queria ser padre ou foi a família, não é? Porque você não decide, não é? Mas eu queria ser padre. Né? E aí eu pensando, lembrando quando que pela primeira vez que eu pensei em ser padre, e eu me lembro, né? Eu devia ter 6 ou 7 anos, não era alfabetizado ainda, estava começando na escola. Que legal. Eu lembro de uma missa, eu estava encostado na parede, né? E o padre no sermão estava dizendo, que eu nem sei padre que é, né? Ele dizia, vocês pensam que a vida de padre é fácil? Não é fácil não. E eu pensei dentro de mim, não tem problema, eu vou ser padre assim mesmo. Isso eu lembro, o local, e agora eu não lembro... Foi em Tarabaí. Em Tarabaí. Tarabaí, sem acento. Sem acento. Eu não lembro quando, depois em casa eu falei que queria ser padre, aquilo era natural, não é? Como se fosse uma coisa natural. E até me espanto porque talvez a criança não tenha essa autorreflexão, claro, que era para eu ter se me espantado. Mas desde quando, né? Nada, aquilo veio a ideia e de fato ficou. Depois fui ser coroinha, com 8, 9 anos fui ser coroinha e já é padre, né? Já era padre, queria ser padre e com 12 anos o padre era um espanhol, né? Dizia, olha, eu vou voltar para a Espanha, você quer ser padre? Tem que ir para o seminário. Vamos para o seminário, né? E aí aqui um acaso de Deus, né? Aí eu fui parar no seminário dos carmelitas, que eu não sabia naquela época que era carmelita, não tinha a menor noção, né? Que era uma ordem religiosa, queria ser padre, né? Sim. E assim fui para os carmelitas, para os caminhos de Deus, e lá fiquei por 40 anos, né? E só saí, entrei com 12, saí com 52, quando o Papa Bento XVI me nomeou bispo e eu comecei como auxiliar da Arquidiocese de Vitória, onde eu fiquei 6 anos, e agora o Papa Francisco me pede para vir servir e ajudar aqui na igreja como bispo de Bauru. Quando a gente define ordem nas carmelitas ou dos carmelitas. Dos carmelitas. Tem as carmelitas de clausura também. Descalços. É um nome bonito. A expressão do ponto de vista linguístico é bonito. Mas as pessoas no dia a dia não têm domínio sobre essas formações. O senhor deu uma palavra-chave para a gente aqui, que se chama espiritualidade, para a gente poder compreendê-la um pouco melhor. Isso. Até curioso, quando a gente se apresenta, eu sou carmelita descalço, eles olham para o pé, não é? E a gente está de sapato, né? Eles ficam assim, não é? Mas no século XVI, a igreja sempre teve assim, reformas, né? Ela vai se reformando, vai se atualizando. Nós, né? também, né? Tudo, né? Nesse mundo. Só Deus é imutável, né? Deus não há reforma, porque Ele é imutável, é perfeito. Mas fora de Deus, tudo é um caminho.
Então, as ordens, as religiosas, a igreja, toda a igreja, né? O Conselho de Trento, eles foram se renovando. E tinham umas expressões técnicas, né? Para implicar uma reforma de mais austeridade, de mais radicalidade, não é? E, então, usaram termos tipo conventuais, que ficavam mais no convento. Então, tinha os franciscanos conventuais e outros conventuais, porque ficavam mais retirados, mais recolhidos. E tinha outros, foram vários termos, um deles era descalços, porque na época só o nobre usava sapato, né? A botina, o sapato, as botas, isso era do nobre. O pobre, ele fazia a sandália de corda, sandalinha de couro, né? Então os pobres usavam sandália. Então nessas reformas, os religiosos, para combater a riqueza, que às vezes as ordens iam adquirindo bens, iam ficando ricas, aí vinha essa reforma de pobreza. Então todos de sandália. Aí os descalços, né? Quer dizer, descalço nunca foi o pé no chão. Houve também quem, mas em geral significa a sandália, sempre pobreza, simplicidade, né? Então, de sandália. E então existiam os franciscanos descalços, agostinianos descalços e os carmelitas descalços. Os franciscanos apareceram com essa terminologia. Os agostinianos até hoje têm descalço e nós carmelitas descalços. E que a morte ficou muito famosa, né, sobre as carmelitas descalças, por causa que é o nosso ramo feminino, por causa da clausura, né? Claro. E que tem toda uma mística, etc. O senhor me falou da questão de ser uma ordem mais contemplativa, a sua formação, a sua questão da interioridade, tem sentido? Sim. É uma ordem que nasceu eremítica e sempre teve esse viés, né, esse foco na vida interior, na vida de oração, uma atenção e cuidado da espiritualidade, nesse sentido do relacionamento direto com Deus, a nossa interioridade em relação a Deus, que implica, obviamente, uma postura de vida, e aí a relação também com o outro, né? Um refinamento, então, nos relacionamentos. E aí, para tudo isso, como era ao longo da história, exigia uma certa, não digo separação do mundo, mas um focar maior. Daí o retiro, né? O retirar-se, né, da clausura, uma vida mais contemplativa. Os monges, né, sempre são mais retirados. Não é simplesmente que o mundo seja mau, não é? Ou fica mais fácil se retirar, mas é uma questão de foco, para focar, para não ter as distrações, não é? Para eu não ficar perdido, quero focar em algo tão essencial, né? Por isso, geralmente, a vida contemplativa, ela tem essa certa interiorização, né? Que às vezes fora parece que é o essencial. As pessoas olham a clausura e fica a clausura, né? Ainda mais as monjas, Carmelitas, tem grades, né? Separando, e aí tem toda uma imaginação. Simbologia, tá? Mas uma imaginação também aí muito, né? De uma coisa muito, uma masmorra, uma coisa meio medieval, né? Mas não é nada disso. É simplesmente preservar o foco, né? E é uma coisa que hoje falta no ser humano, o foco, né? O ser humano é muito esparramado, muito sem foco, muito... E ele vai perdendo, né? E se perde. Chega um ponto que ele não sabe quem ele é, o que está fazendo nesse mundo, qual é o sentido, né? Então, as ordens contemplativas, elas têm na igreja esse carisma, essa missão de dizer, o norte aqui, o foco é esse, né? Que não exclui depois tudo, mas se perder o foco, aí o resto, o fazer, né? O agir, por exemplo. Mas há tantas necessidades, né? Por que essas monjas, os monges ficam lá rezando se o mundo tem tanta coisa precisando? É verdade. Mas também só fazer, você vira uma ONG, não é? E você vai fazendo, aí você vai acabar se cansando. Como tanta gente se anima a ajudar os outros, fazer, mas se não tiver uma interioridade, um sentido, um porquê, ele acaba cansando porque ele acha que está enxugando o gelo. Né? Porque às vezes fazer o bem, ajudar os outros, é quase enxugar gelo, você não vê resultado. Né? E aí, não vendo o resultado, ele, por exemplo, desanima. Nós, na igreja, não desanimamos nunca, porque é Deus, nós confiamos nele. O senhor está tocando de uma questão, talvez, fundamental das relações cristãs, do dia a dia, do nosso papel de leigos.
o espírito de solidariedade, de lidar com a vocação natural, despertada ou não dentro de cada um, de, na medida do possível e às vezes daquilo que possa e tenha que ser feito, de ajudar o outro, de tentar servir um pouco o outro, pode cair nessa encruzilhada de olhar, não vou conseguir consertar o mundo. E aí eu estou querendo fazer referência à ideia de que, se nesse caso a igreja tem uma preocupação de orientação espiritual, lógico, de fé para essas pessoas, para que elas entendam essa missão e não desanimem ou não deixem ela para trás. Essa é a função essencial da religião católica, evangélica, qualquer religião muçulmana, não é? Dar o ser humano saber que ele não está sozinho nesta vida, jogado, abandonado, que aí desanima, né? O ateísmo, o afastamento de Deus do mundo moderno, rejeitando Deus, né? Ele se sente abandonado. A cultura moderna colocou Deus como uma invenção, e aí vem Marx, Nietzsche, Freud, todos os pensadores, o grande pensamento da cultura atual, dizendo, Deus é um pai opressor, né? Deus vamos nos livrar e ficar livres. Então, a ideia da cultura é que, rejeitando Deus, com seu poder, não é? Com as suas normas, eu fico livre. Tipo um adolescente que quer se livrar dos pais para se sentir livre, porque os pais não estão com nada, não sabem nada, eu quero ver minha vida. É a mesma dinâmica. O problema é que quando o ser humano abandona Deus, mata Deus, como diz Nietzsche, Deus está morto, nós o matamos, e a psicologia e Freud, né, Deus tem que ser eliminado, esse pai opressor, enfim. E Marx também, nós fazemos a história, a sociedade, nós construímos, né? E Deus é um ópio, é uma anestesia só para aliviar a angústia humana. E a sensação de que nos livros de Deus nós agora ficamos livres. Mas na realidade, o ser humano, quando se livra do Pai, se livra de Deus, ele se sente órfão, abandonado. E é o que a sociedade hoje vive. Ela se sente abandonada, jogada, chega uma hora que olha o sentido. Para onde vamos, né? Para que tudo isso? E fazer o bem, por quê, para quem não dá? E quando não dá resultado, eu não vejo resultado. Aí a fé vem, não, há um sentido, né? Deus é o Pai, tem uma história, Ele conduz a história, e nós somos aqui como instrumentos, né? É Ele que age, eu sou instrumento dEle, e quando dá tudo errado, quando não consigo, Ele sabe. É Ele o responsável, é Ele o Deus, não eu. Eu, como bispo da Igreja Católica, né? Não sou eu, né? É Ele que vai agir. Tem que ter essa consciência plena, senão começa ou o poder, né? Eu quero então o poder e não funciona, né? Ou o desânimo, né? E as pessoas também, né? Ou se apegando só na ciência, né? Houve uma época que a ciência seria salvadora, final do século XIX, né? A Deus a razão, né? Foi elevada a Deus, em Paris, com a Revolução Francesa, houve lá um templo dedicado a Deus a razão, porque a razão, a ciência, a medicina, vai resolver todas as coisas, não é? Mas o iluminismo. O iluminismo, né? Vai dar a felicidade, não é Deus mais, né? Nós vamos dar a felicidade, com remédio, com tudo. Hoje, já a própria ciência, o ser humano descobriu que a razão, a medicina, não vai resolver, pelo contrário, pode entupir de remédio a pessoa para ela ficar feliz e a sua tristeza, que aquilo não vai resolver, só vai piorar. Esse ser social, com capacidade de pensamento, ele vive sob uma contradição nesse aspecto, porque se ele se envolve numa concepção de vida materialista, por exemplo, e de poder, ele se distancia dessas relações mais humanas que a gente está falando aqui, de servir e enxergar o outro, da sua capacidade de resiliência e de entender que ele é apenas um ser, a semelhança inclusive, e isso frequentemente gera um processo de isolamento, de individualização e angústia. Como é que você vê essa contradição do ser humano de ter, buscar o ter no dia a dia e não conseguir compreender essa observação que o senhor está fazendo? Isso que você está falando, que é muito interessante, está muito resumido numa parábola de Jesus, do filho pródigo. Conheço. É quando o filho fala, eu quero sair de casa, dá minha herança, quero viver a vida, vou ver minha vida, né? E vai embora. Gasta tudo, perde o dinheiro, claro, perde o rumo, né? Fica na farra
depois vai comer comida dos porcos, comer lavagem de lá, né? Quer dizer, é uma parábola, uma história que Jesus inventou, né? Então ele pegou tintas fortes aí para mostrar. Foi comer comida dos porcos. Aliás, diz lá que nem isso queriam dar, né? Olha a situação. Aí um momento ele diz, não, lá na casa do meu pai estava tudo bem, eu vou voltar, né? E a gente não sabe se ele voltou por se arrependeu mesmo ou pela situação que está difícil, seja como for, voltou. E olha o bonito, Deus, o Pai, né? Ele corre ao encontro do filho, diz lá o texto, ele abraça, né? E o filho nem fala nada, pai, pequei, não quer saber, o pai não faz sermão, não repreende, né? Abraça e diz, coloca uma roupa nova, um anel no dedo e sandália nos pés, né? E mandou fazer uma festa. Mate o novilho gordo, não o magricelo, o gordo, para fazer festa. Veja, roupa nova. Ele chegou como um andarilho, um mendigo. E Deus diz, não, você não é um mendigo, você é meu filho. Anel no dedo, não era um enfeite. Na época, o anel, como o do bispo, é um sinal da dignidade. Você é importante, você não é um ninguém. Você é meu filho. E a sandália nos pés, né? Os pés machucados, cansados da estrada, né? Vamos pôr a sandália para que ele caminhe melhor. Olha que simbologia maravilhosa. Quem se afasta de Deus, nosso mundo hoje, as pessoas longe de Deus, acabam comendo comida dos porcos, numa vida terrível, não é? Aí desanimam, no fundo do poço, e o pai está lá esperando de braços abertos. Ele dá essa dignidade. E aí o ponto que estava dizendo é esse, quem não vê essa dignidade de ser filho de Deus, do que ele é, eu sou filho de Deus, sou importante para Deus, ele vai buscar uma importância falsa no dinheiro. O dinheiro dá uma importância, uma fictícia, uma falsa sensação de importância, de poder, de segurança, não é? Ou na vaidade, tudo que é ilusão, não é? Ela vai dar esses títulos, aí o racional, né? O diploma que eu sou formado, a inteligência, confio na minha inteligência, e confio, enfim, até um ponto vai. Só que a vida, chega uma hora que nas tempestades da vida, não é? Como diz Jesus no Evangelho, que não está construído sobre a rocha, né, do bem, de uma verdade, é ilusório, aí a casa cai. Quanta gente cheia de dinheiro, ou inteligente, diplomas na parede, mas numa vida miserável, né? Literalmente afundados, né? Sem dignidade. E procurando dignidade onde? Não é? Nele mesmo, na sua inteligência? A inteligência passa, basta um AVC, chega a idade e todos vão ficar nossa inteligência por água abaixo. Inteligência é um instrumento de Deus para fazer o bem, para servir, não é? E mesmo o dinheiro, né? Para que o dinheiro, os bens? Está lá no Evangelho, é para servir, para fazer o bem a todos, né? Deus quer todos vivendo dignamente, né? Então, essa busca neurótica, né, por bens materiais, por dinheiro, é uma fonte de sofrimento tremenda. Metade, ou mais da metade, do sofrimento humano é o próprio ser humano que inventa. Não reclame que Deus está me fazendo sofrer, não é verdade. Deus está me castigando, não é verdade. Deus não está me ajudando. Mentira, não é verdade, né? Na hora de angústia, terceiriza o culpado. Isso, não é? É muito difícil para o ser humano aceitar os erros e o fracasso. Eu acho tão curioso quando alguém fracassa, não é? Você montou um comércio ou um negócio, sonhou, juntou dinheiro, aquela ilusão, né? E fracassa, não é? Faliu, deu tudo errado. E geralmente por incompetência, né? Mas é difícil, ou perde o emprego, né? Sonhou, chegou lá, foi mandado embora e ele achava que ele era o tal. Muito difícil uma pessoa reconhecer, né, que ele foi incompetente, ou no agir, ou enfim, não. Né? A culpa é dos outros, foi meu sócio, não é? Foi olho gordo, eu acho curioso o tal do olho gordo, né? Então é mais fácil jogar a culpa no olho gordo, ou quando não no capeta, foi o demônio, né? Ou até culpar Deus, Deus não me ajudou, etc. Né? Falta o ser humano essa humildade diante de Deus, diante de si mesmo. Vou emprestar aqui a psicologia comportamental para absorver um pouquinho mais dessa visita do senhor. Em uma das correntes da psicologia comportamental, eles fazem a reflexão que um dos exercícios humanos mais difíceis é se posicionar no outro, diante de um conflito ou de uma situação de confronto no dia a dia. É você tentar abstrair de si próprio, naquele instante, fazer um controle do pensamento, né? Imagina, sem julgamento, e tentar, mas espera, por que esse cidadão, esse ser social semelhante que está na minha frente, está
me trazendo a essa situação aqui? Em geral, nós temos uma série de reações contrárias a essa postura. E o senhor coloca essa situação sobre um outro viés, com um outro exemplo, mas me pareceu interessante aqui analisar como a fé, como a religiosidade, olhando para a psicologia, reflete sobre essa situação, a nossa incapacidade de se colocar no lugar do outro. Bom, a religião veio antes da psicologia e milenarmente já vasculhava a alma. E exatamente está falando, a igreja sempre chamou isso, na espiritualidade sobretudo, de misericórdia, né? E o Papa Francisco resgatou essa questão da misericórdia, que era uma igreja hoje misericordiosa, que a misericórdia esteja no centro. E misericórdia não é ter pena do outro, né? É muito pouco isso. A palavra misericórdia, na sua raiz na Bíblia, lá na semítica, né, no hebraico, tem a ver com entranhas, né? Com a palavra entranha mesmo, seria o ventre da mãe, a entranha, aquele amor materno, né? Aquela coisa visceral, seria visceral. E a misericórdia, então, é exatamente essa empatia. E aí vem a questão do diálogo. O Papa Francisco fala, a misericórdia leva um verdadeiro diálogo, que é difícil, porque o diálogo é isso que você está falando. No diálogo eu tenho que ouvir o outro, tentar me colocar no lugar do outro. O que é que Jesus diz? Não fazer para o outro, não quero que faça para mim, fazer para o outro. Se só esse ponto, né, o ser humano hoje, tentar se colocar no lugar do outro, né, tentar, né, não, mas somos muito egoístas, eu a partir de mim, não é? E o outro, e esse fechamento em si, ele rompe qualquer diálogo. Eu quero convencer o outro, eu estou certo, já sei o que o outro vai falar, né, mas, mesmo sabendo, mas eu me colocar. E depois é muito difícil, precisa ter um respeito tremendo, porque qualquer pessoa, isso na família, né, marido, mulher, trabalho, aquele colega de trabalho neurótico, tá? Que todo mundo mete o pau e quer puxar mandá-lo embora para se livrar daquele problema, não é? Porque aí vamos ficar tranquilos. Isso é totalmente anticristão. Qualquer cristão jamais poderá fazer isso, que é da família. Numa família você não joga fora, você tem que cuidar, tem que ter paciência, perdão, etc. Mas se tivesse essa ideia que você está falando, né, de misericórdia, de ver o outro, eu sei que o outro passou na infância. Se fosse possível, em qualquer lugar de trabalho, numa família, se tivesse um filme e fôssemos assistir a história, ver a infância daquela pessoa, tudo que ela passou, né, na vida, e eles entenderam hoje o que ela é, no final do filme, creio que todos estaríamos chorando, abraçando aquela pessoa e pedindo perdão, né, pela nossa falta de misericórdia e compreensão, porque ela é resultado de uma história, de uma família, né, com culpa, sem culpa, e essa história humana, temos que ter muito mais misericórdia e compreensão, né, porque nem todo mundo teve, às vezes, os privilégios que nós tivemos, né, de uma família, privilégio familiar, de uma história, nem todo mundo teve. E outra, tem gente que nasce com defeito de fabricação, né, tem essa também. Nasce com uma cabeça, um psicológico, aí só Deus sabe, aí nossa fé também, né, Deus, Ele sabe, né, como esse filho, né, essa pessoa, e cabe a nós o quê? Paciência, perdoar, amar que significa pôr limite também. Amar não é passar a mão na cabeça, dizer que está tudo bem. Amar, às vezes, é a mulher apanha do marido, amar ali é denunciar, ir lá e pôr na cadeia. Isso é amar também. Não é aguentar, né? Tem que aguentar por amor, né? Esse amor significa também a verdade, o bem. E às vezes o bem dessa pessoa é passar lá um mês na cadeia para ele perceber que a vida, há leis, há limites e não pode ser assim, né? Ou se é louco, e é um psiquiatra vai se curar, não é? Mas então o amor também implica, o amor nem sempre é azul ou cor-de-rosa, né? O amor às vezes ele é marrom, ele é cinza, né? Às vezes o amor é amargo, nem sempre ele é doce e agradável, né? O amor de Cristo, né? O amor de Jesus, né? Na cruz, não tem nada de doce, né? de suave, e amou até o fim, né? Esse é o modelo. Felizmente com a sua visita, que à medida que o senhor vai falando, vão surgindo inúmeros e N temas para poder absorver, e eu vou me conter aqui na ansiedade para pegar um. Desse ponto que o senhor acabou de comentar, estou fazendo uma pesquisa que me incomoda muito do ponto de vista científico, do ponto de vista policial, inclusive vou comentar o tema, de tentar compreender por que os homens matam sobre o preceito de posse, de coisificar a mulher, que não aceitam a ideia de que uma vez aquele relacionamento tendo fracassado, em geral por suas
agruras, de que aquela pessoa, ser humano, do outro lado, não pode seguir a sua vida. Eu estou falando do feminicídio. Sim. Bom, eu não sou especialista nessa área para falar. Do ponto de vista religioso. Né? Mas o que eu estou observando, aí acho que se juntam pelo menos duas coisas. Uma é o famoso machismo, a questão cultural, isso é milenar, não é? E as religiões também, porque a religião ela está numa cultura, numa época, então ela acaba absorvendo, misturando, então ela vai se purificando também. Então há erros, né? Também na igreja houve, claro, erros, né? No passado e no presente, elas vão purificando essa parte humana, essa parte cultural que se mescla. E uma delas é a questão do papel da mulher, né? De inferioridade, do marido ser o dono, mas eu acho que ainda há outros pontos, porque não justifica, mesmo sendo o dono, né? Chegar a matar, se é dono de uma coisa, você não quebra, né? Você não enfim. Eu creio que um ponto que vem junto, antigamente se matava, era mais a questão do orgulho, a honra, era mais porque os outros, né, foi traído, o que os outros vão pensar? Então, eu tinha que salvar a honra, não é fazer aquele gesto em vista da sociedade. Hoje isso já não tem. Então, por que se mata? Eu acho que é um segundo ponto que precisa ser estudado, quem estiver ouvindo, o pessoal da psicologia, precisaria aprofundar, é que está unido a esta cultura atual do jovem e do homem moderno, muito frágil, psicologicamente, muito frágil emocionalmente, muito frágil afetivamente. Ou seja, eu acho não, é constatado que o jovem moderno, o homem moderno é muito egocêntrico, muito egoísta, né? Muito voltado para si mesmo, pela educação moderna, seja como for, sem limites, né? Então ele sente que o que ele quer tem que ser feito. Ele não tem limites, ele não pode ser contrariado. O homem moderno tem muita dificuldade com o contraditório, em ser contrariado, ele não suporta, em todos os sentidos. E aí no campo afetivo, né, que preenche muito a afetividade, o amor humano é uma das coisas mais fortes, é uma paixão, não é? Então aquilo preenche tanto o ego dele, né, que quando diz não, ele não consegue entender, né, quando uma pessoa diz não, não aceita, aquilo derruba, né, acaba, né, ele não é mais nada, ele enlouquece. Emocionalmente frágil. Frágil, e literalmente, então ele reage de maneira agressiva, ele mata, né, porque ele desespera, e depois se matam, né, alguns, né, pode ver. Sim. Quer dizer, é um desespero, quer dizer, não há nada nele, ele não consegue se apoiar em nada, a pessoa era meu apoio. Suicídio é a falsa ideia de se livrar da dor, em certa dose. Também, né? É uma loucura. Isso tudo, veja, onde está o problema, né? Claro, no machismo, todo, mas também, e sobretudo, eu creio numa grande fragilidade pessoal. Né? A fragilidade é enorme, então não consegue viver com o arrancar algo, a contradição, e isso vale para outros pontos, né? De insucesso no relacionamento, na vida profissional. E aí, na primeira decepção, no primeiro fracasso, no caso aqui é um fracasso afetivo, a pessoa não me quis, ou profissional, aí desanimam, depressão, o caso de depressão juvenil, em adolescente jovem, é muito grande, e suicídio, né? Suicídio de jovem, de adolescente. Quer dizer, a fragilidade, isso precisa ser muito visto, estudado, que preocupa muito, né? Rubens, o padre, o bispo, como ser humano também sente dor, sente angústia, sente solidão, sente frustração eventualmente, pode se sentir não atendido, pode sentir todas as coisas naturais dos seres humanos, evidentemente. De que forma a fé e a religiosidade conduzem esses sentimentos quando eles surgem para o senhor? Conduzem totalmente, né? Diante de um problema, um momento de vida, claro, primeiro, claro que nós somos fomos formados para isso, é um longo caminho, por isso se entra novo no seminário, né? Até depois de certa idade a gente tem dificuldade, a gente restringe a entrada. São 10 anos a formação ainda, o tempo médio, sacerdotal? Pelo menos, só de faculdade, são pelo menos 7 anos, né? Porque tem que estudar filosofia e teologia ainda, é obrigatório, essas duas, né? Então dá um tempo grande. Então, uma formação prolongada,
Por certa idade também a gente tem certa dificuldade, exatamente por isso, a pessoa não vai estar treinada. É como um casamento, né? Alguém, se for casar aos 50 anos, vai ter muito mais dificuldade do que quem casou aos 30, né? Que tem, a pessoa já está muito formada no seu eu. Então a gente começa uma longa formação humana, espiritual, teológica, cultural, para tentar ter esse entendimento do mundo, entendimento de si. Fazem terapia, já no seminário sempre tem psicólogo leigo, né, ou religioso, mas em geral leigo, né, para ter já terapia também, para ver essa parte humana, né, porque tudo está junto, espiritual, humano, racional, né, todos formam um bloco, o ser humano, tem que tratar inteiro. Então o padre é muito bem, geralmente preparado para enfrentar. E a gente vai também olhando o seminarista, se ele tem vocação, e se tem certas qualidades, né, porque é exigente. Né? Nós temos como missão cuidar dos outros, aliviar a dor humana, né? E aí eu penso, eu não tenho dor? Claro que nós temos as nossas dores, então tem que ser umas dores trabalhadas, né, para eu poder ter condições de ajudar a dor do outro, porque se eu só estou preocupado, eu não consigo nem com as minhas, como é que eu vou ajudar o outro, né? Então esse trabalho nós temos que ter. E a oração, né? Quando a coisa aperta, né, além da oração normal, diária, né, que já vai alimentando, realmente é Deus, né? Quando é Ele, né? Aí nele, meu filho, coloca nas mãos dele e toca o barco para frente e tudo termina bem. Tem um tema que não gostaria de não deixar de fora, que é um pouco do que incomoda com extremismos em vários vetores. Há uma relação me parece, de alimentação em certa dose do ódio entre as pessoas, do ponto de vista político, do ponto de vista da não compreensão do outro, que nós já observamos aqui, inclusive da manipulação de conteúdos, utilizando de forma avessa o que chamam de doutrinação, de todos os sentidos, conturbando, portanto, essas relações sociais que, em certa dose, já estavam algumas organizadas, de desrespeito às tendências ou à forma de escolha. Eu acho, claro, um tema muito complexo esse, né? Tem vários, né? Eu acho, primeiro, todo radicalismo é uma questão psicológica, né? Ou burrice, né? Radicalismo é burrice, ignorância, não conhece, aí pega aquela ideia, mas geralmente é mais psicológico, autoafirmação, quero mostrar que eu sei, eu quero o orgulho, né? Enfim, mais nessa linha. Isso sempre teve, é do ser humano. Então, hoje eu creio que o que está acontecendo, para mim, não é tanto aumento a internet, né? Antigamente, a comunicação era mais truncada, então tudo isso existia, só que ele ficava mais abafado ou isolado, né? E hoje, com a comunicação, tudo online, tudo na hora, e todo mundo falando, né, diretamente, então isso faz crescer o clima, né, para o bem e para o mal, no caso aqui é para o mal, essa animosidade, se estimula mais o outro, que já tinha, né? Sempre teve no interior. Sim. Quem é de interior sabe, cidades do interior, como a guerra política, nós se matavam, né? Ficavam inimigos, né? Ainda tem lugarzinho por aí que ainda é assim, que chega até a eleição, até na igreja se brigam e aquela Sim. guerra. Porque a comunicação ali é mais direta, né? Na cidade grande desapareceu, mas agora com a internet, né, isso é mais fácil. Então a internet dá esse crescimento, né? E como é muito novo a questão da internet... É uma proteção dos covardes, né? Porque fica lá na tela também. O anonimato, de longe. E como é uma coisa muito nova ainda, então não estamos sabendo como lidar. É uma questão de... Né, mas logo com o tempo, e já está começando, teremos leis, né, para regular tudo isso e uma educação. E eu tenho falado na igreja, né, até em homilia, até em sermão, tenho falado que o cristão tem que ser cristão na internet. Nós temos que ter uma evangelização na internet. Que é um absurdo, até católico ali, porque está na internet, naquele anonimato, ali vira um monstro, vira um pagão e fala, né, ali é uma terra de ninguém, peraí, né? Você é católico, você é cristão em qualquer lugar, inclusive ali. Então é preciso uma cristianização, né, também da internet, uma educação, uma postura digna, né? Com você, com o outro, questão de pornografia, questão de ideias, de respeitar também, não é ali agredindo, né? Enfim, como na vida comum, né, a gente discute religião, política, futebol, né?
dentro de uma civilidade, por que agora na internet se rompeu isso e ali então é uma terra de ninguém? Mas é pela novidade da internet que não estamos sabendo como lidar. Mas logo, logo, eu acho que isso aí vai se assentar. Como toda novidade, né, das relações da utilização das redes sociais, como jornalista, lógico, utilizando esse mecanismo inclusive de aproximação do dia a dia, tem escolhido alguns motes. Neste caso, por exemplo, de dizer nos extremos, e tenho que conviver com os extremos naturalmente, e eu pergunto, bom, então o que nos une? Se é, em um caso simbólico efetivo, o combate à corrupção, não escolhemos cores, então. Exatamente, né? Se estão todos querendo o bem, né? É que às vezes o bem, a palavra bem, né, para um, né, enfim, significado, ela absorção tem diferente. Que é o bem, né? Para os políticos, um grupinho, para ele o bem, para os corruptos o bem, né, enfim, o bem, Deus é o sumo bem, né? Esse é o objetivo, a verdade com V maiúsculo. Depois temos as nossas verdades, né? Menores, aí esses embates. Mas eu sou otimista, essencialmente otimista, além da fé, né? Não há como ter fé e ser pessimista. Se tem fé, será otimista. Então o ser humano ele aprende, né? O ser humano errando, mesmo com toda a resistência, às vezes sofrendo, infelizmente, às vezes pela dor, né? Ele vai aprendendo. E aí eu vejo como, mesmo para os ateus, a ação de Deus, que Deus conduz a história, com ateus inclusive, né? Então mesmo os ateus, nos seus erros, na sua busca às vezes da verdade, no seu ateísmo, né? Achei bonito semana agora, o Papa dando uma entrevista, e ele, num certo contexto lá, disse, lá no Vaticano, lá na praça, um menino de 13 anos, dizendo, olha, eu sou ateu, né? Imagina, 13 anos, dando com coragem, é o mundo moderno, né? O menino para o Papa, eu sou ateu, mas eu quero saber como que eu faço para ser bom, para fazer o bem, né? E o Papa diz, você está no caminho certo, né? Procura o bem, né? Procurando o bem, você chega já a Deus, né? E Deus já está agindo, né? Tanta gente que se diz de fé, de religião e não busca esse bem. Pelo contrário, uma vida dupla, corrupto, né? Uma vida maldoso mesmo, né? E com aquela fachada, né, de católico, fachada de cristão, seja de evangélico, ou seja o que for, né? E de costumes externos, de ritos ou de aparências, né? E enquanto muita gente se diz ateu, mas no fundo não é. Ateu de ideia, porque quer entender Deus. Nem eu entendo Deus, né? Eu tenho fé em Deus, eu creio nele. Agora, explicar Deus, entender Deus, quem sou eu, né? Um ser humano, para ter... E se eu aqui explicasse Deus, você já pode duvidar, porque já não é Deus, né? Se Deus coube na minha explicação humana, Deus já não é, porque Deus está além, acima de toda e qualquer compreensão e explicação. Rubens Sevilha, muito obrigado pelo desprendimento, pela visita aqui. Para lembrar que o senhor formou, do ponto de vista da Ordem dos Carmelitas Descalços, de Tarabai, na região de Presidente Prudente, onde nasceu a partir dos 12 anos, né, essa trajetória sacerdotal. Nos contou aqui que foi pároco em Higienópolis, no bairro de São Paulo, assim, uma boa comunidade, Caratinga, Minas Gerais, Tijuca, no Rio de Janeiro, entre outras, e assume essa missão de ser bispo diocesano aqui da região de Bauru. Luz para o senhor, se puder escolher uma expressão. Obrigado, Nelson, agradeço esse momento muito agradável, né? Essa conversa de ideias bonitas, profundas, eu gosto desse tipo de reflexão, né? Eu acho que isso faz não só ficar em curiosidade às vezes, também, não é? Mas sobretudo ideias assim tão importantes para o nosso momento e para o ser humano, né? Que está precisando, e dizer a todos que nos assistem a esse seu programa, né? Que não se deixe levar pelo desânimo, pelo pessimismo. Procure sua fé, cada um na sua religião, no seu modo, né? Quem é católico, quem é de outras igrejas, enfim. Mas procure alimentar a sua fé, que você só tem a ganhar, né? Quem alimenta a fé, busca a Deus, só encontra seu chão, seu norte, seu rumo, e em uma vida, né, essa seiva, né, espiritual. Então, não fique aí desanimado, perdido, né, nesse pessimismo, às vezes generalizado, assistimos hoje, mas procure recomeçar, que Deus está aí.
E termino com uma frase de São João da Cruz, né? Diz que quando alguém resolve procurar Deus, Deus já estava procurando muito tempo antes. Não somos nós que procuramos Deus, Ele que nos encontra e já nos abraça sempre. Rubens Sevilha, muito obrigado pela visita. E para você que nos acompanha no Câmara Livre toda semana, literalmente fique com Deus. E aqui na nossa relação de empatia semanal, quando tiver um conflito, se ponha no lugar do outro. Até nosso próximo encontro.